Vamos ler a palavra de Deus no versículo bem curtinho aqui, né? Que está em João, no capítulo 4. Olha só, João, capítulo 4, versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Amém? Podemos assentar. Vocês sabem que depois de amanhã é o dia do quê? Depois da manhã? É o dia do quê? Das mulheres. Depois de amanhã é dia das mulheres, né? Eu vou pregar sobre mulher hoje e quinta-feira também, né? A gente vai aproveitar esses dias, já que a gente não tem culto na terça-feira aqui. E eu quero mostrar para vocês como é que Jesus tratava as mulheres. Amém? Como ele era carinhoso, ele era afetuoso. A maneira como ele tinha da visão das mulheres naquela época era totalmente diferente do que a própria sociedade tinha com respeito ao comportamento da mulher ou com respeito à própria mulher em si. Amém? Eu quero contar para vocês essa história que eu acho uma das histórias mais bonitas da Bíblia, um dos diálogos mais extraordinários que a gente encontra dentro da palavra de Deus. Vejam bem, quando Jesus esteve aqui na Terra, isso aí há 2020 anos atrás, nós sabíamos que a sociedade ela era uma sociedade diferente da nossa, lá em Israel principalmente. Era uma sociedade que tinha, assim, os lampejos de machismo exagerado. A cultura era uma cultura meio complicada. Para vocês terem uma ideia, as mulheres parece que não tinham muitas vantagens com respeito à liberdade de decidir pelas suas próprias vidas, porque a família simplesmente negociava o casamento da filha. E geralmente havia muita ganância no meio, porque aqueles que tinham filhas e iam casar as filhas sabiam que iam ganhar dotes. O marido do noivo tinha que pagar uma quantia, dependendo do que estava pedindo a família. A família poderia se beneficiar materialmente, porque era pago um dote. Uma quantia que podia ser em dinheiro, em ouro, em camelo, sei lá, em qualquer coisa que tivesse valor. O noivo tinha que pagar. E além do noivo ter que pagar tudo isso, para poder ter a esposa, né? Ele ainda podia ter mais de uma. Podia ter mais de uma mulher. Se ele pudesse sustentar a mulher, ele poderia ter mais de uma. A mulher não poderia ter mais de um homem. Mas o homem podia ter mais de uma mulher. Vocês estão me entendendo? E para completar mais a situação da desvantagem das mulheres, elas eram comprometidas com o seu marido ou com os seus pais desde muito cedo. A família chegava e dizia: olha, minha filha vai casar com teu filho. E às vezes o sujeito era até mais velho. E eles esperavam o momento dela poder casar. Qual era o momento que ela era entregue para o homem com quem ela estava comprometida pela família? Depois que ela tinha a primeira menstruação. Quando ela tinha a primeira menstruação, ela já era entregue exatamente para quê? Para que aquela pessoa passe, então, a manter um relacionamento que era chamado de desposar e se preparar para poder realmente ter aquela pessoa como sua esposa e, consequentemente, manter um relacionamento íntimo, ela ainda nova. Tudo isso fazia parte de uma cultura. Vocês imaginam como era uma coisa que era desvantagem realmente para a mulher, dentro de todo esse contexto de convivência? Ela está submetida a isso, ter a sua família negociando praticamente com quem ela deve casar, sem saber ou sem procurar saber se ela amava ou não, se seria difícil conviver com aquela pessoa. Tudo isso fazia parte dessa vida cultural da época. E, além do mais, a mulher, ela era praticamente, ela era isolada. Em algumas culturas, ela tinha que andar com uma roupa que cobria o corpo dela totalmente. Ela não podia conversar com o homem de forma alguma, ela não poderia dirigir a palavra. Um homem chegar, se aproximar de uma mulher que ele nunca viu e dirigir a palavra para ela, aquilo ali poderia ser olhado como uma provocação, como um desrespeito dentro da cultura do lugar, gente. Para vocês verem que uma situação era séria.
Tudo isso fazia parte. Havia muita dificuldade. Mulher tinha uma desvantagem tremenda para viver. E diz a palavra que Jesus Cristo sabia de uma mulher que estava fragilizada. Porque ele foi lá procurar ela. Claro que ele sabia. E essa mulher que ele foi procurar não era nem uma judia. Era sim uma israelita, porque era uma samaritana, e os samaritanos, eles eram descendentes dos israelitas, mas eles não eram judeus, porque judeu é religião. Uma coisa é ser israelita, outra coisa é ser judeu. É judeu quem pratica a religião judaica. É israelita quem nasce em Israel. Tem essa diferença. E os samaritanos, eles eram descendentes de israelitas, mas eles não seguiam a religião judaica. Não seguiam. A única coisa que eles aceitavam dos livros do Velho Testamento era só os 5 primeiros livros, os Pentateucos. O resto dos livros dos judeus, eles diziam que era invenção dos judeus. E por conta disso, eles não se davam, eles tinham uma pendenga religiosa, que cada um vivia no seu canto, e o judeu não suportava o samaritano, e o samaritano não suportava o judeu. Porque os judeus olhavam para os samaritanos e ficavam rotulando eles de que eram impuros, uma série de coisas, porque os samaritanos não aceitavam a forma de adoração dos judeus, e os judeus tinham uma forma de adoração, e isso que causava briga, porque o judeu dizia o seguinte: olha, o lugar de adorar é em Jerusalém. E os samaritanos diziam: não, o lugar de adorar é no Monte Gerizim, que fica lá em Samaria, lá em Samaria. É lá que é o lugar de adorar. E por causa disso, eles passaram a ser inimigos. Por causa de uma questão religiosa. Vejam bem. E Jesus estava no meio ali, querendo salvar todo mundo. E de repente Jesus era judeu, sabia que tinha resistência dos samaritanos. Samaritanos não gostavam de judeus, eles criavam todo tipo de situação para dificultar os judeus, mas Jesus amava os samaritanos também. E Jesus, por ser Deus, sabia que lá em Samaria tinha uma mulher que estava com a vida desajustada. Estava fragilizada, estava marcada, estava ferida. Pense numa vida que dava errado, era a vida dessa mulher. Nada dava certo para ela em termos afetivos. Quando se tratava de resolver a vida dela afetiva, ela só encontrava cabra doido, cabra errado na vida dela, que só maltratava ela, e ela foi se marcando, ela foi simplesmente se machucando por conta de relacionamentos que ela tinha ou que ela teve. E vocês imaginam como o relacionamento mal resolvido machuca. Nada machuca mais o ser humano do que ele estar mal resolvido ou mal resolvido afetivamente falando. Isso é um peso tão grande na vida de uma pessoa, que tem pessoa que por conta de estarem sozinhos, de não se resolverem de uma forma afetiva, ficam machucadas, ficam feridas, ficam solitárias, ficam doentes emocionalmente, porque na verdade para nós, quando nós queremos, é muito importante o fato de ter alguém de compor a nossa vida com alguém. Agora pior, quando você compõe e não dá certo. Toda vez que você tenta resolver ou compor sua vida com alguém que não dá certo, que termina aquela relação, você sai da relação altamente sequelado, altamente atingido. Por mais que você não queira, você fica afetado emocionalmente. Por que eu estou dizendo para vocês? Para vocês verem como a vida afetiva ela é importante. A vida afetiva ela é importante. Às vezes, a nossa saúde emocional depende de estarmos bem afetivamente falando, de estarmos vivendo em paz e em harmonia com os nossos pares, de estarmos vivendo realmente bem com quem nós escolhemos para viver. Se você gosta de alguém e mantém uma vida conturbada, uma relação conturbada, você vai adoecer emocionalmente, a sua alma vai adoecer. Tem pessoas que chegam ao extremo, que se matam, que tiram a sua própria vida pelo fato de sofrer perdas emocionais ou perdas afetivas que destroem a vida de pessoas, para vocês verem o quanto isso é importante.
Quando nós estamos mal nessa área, nós ficamos mal quase em todas as outras áreas da nossa vida, porque isso é determinante para que você se sinta bem. Dizem que quando alguém está sendo amado e está amando e está sendo correspondido, é científico, diz que a pele muda, o ar muda, a alegria, aparece um monte de coisa que realmente é uma reação natural do próprio organismo da pessoa, o que prova então que o ser humano não foi feito para viver sozinho, a não ser que seja uma opção. E essa mulher estava querendo se acertar, mas toda a vida dela estava sendo marcada por problemas. Você sabe aquelas pessoas que são assim? Que só conseguem, tem um imã para atrair gente ruim para a vida. Vocês já viram gente assim? Vira uma sequência, vira uma recorrência. Tem pessoas que são assim, que quando atrai alguém, pode saber que é problema. Eu conheci uma irmã assim, que o último que ela atraiu pela internet, meu irmão, era 171, um camarada que apareceu, ela sofreu que só. Arranjou até um filho. E eu cheguei para ela e digo, desista, deixa Deus agir, pare de correr atrás das coisas. Deixa Deus colocar a pessoa certa, eu falei para ela, senão você vai ficar sequelando em sequência. E ela me ligou esses dias que parece que arranjou um que é de Deus. Ela disse para mim, pastor Paulo, arranjou um que eu acho que é de Deus. Só está dizendo que acha, tomara que seja, eu falei para ela. Eu já fiquei preocupado, porque ela tem um imã que só atrai uns caboclos malucos que dá trabalho. Assim era essa mulher. Só problema na vida dela. Ela já estava sequelada, a vida dela estava, desculpa, uma porcaria, porque ela tentou várias vezes e todas as tentativas dela foram de frustrar qualquer um. E sabe o que acontecia? Ela se fragilizou. E Jesus sabia, diga glória a Deus. Jesus sabia. Sabe o que Jesus fez? Chegou, Pedro, João, vamos lá em Sicar, era o nome da cidade, que fica na região de Samaria. Pedro e João, vamos lá, Jesus, vamos lá. Aí Jesus fez uma viagem para lá. Parece que ele saiu da Judéia para lá. Só que essa viagem era uma viagem interessante. Nenhum judeu gostava de passar pela estrada que ia para a Galileia, que passava por dentro da região de Samaria, porque a Bíblia conta, deixa claro que até aquela parábola do bom samaritano foi feita baseada no que acontecia na estrada. Acontecia muito assalto. Muito assalto. Os samaritanos assaltavam demais os judeus. Por isso que Jesus fez aquela parábola, contando da parábola do bom samaritano, para tentar amenizar a visão que os judeus tinham dos samaritanos, e na parábola ele contou que quem era o bonzinho era o samaritano. Talvez para poder quebrar aquele ranço, aquele ódio, aquela resistência, aquela raiva que tinha de um povo para com o outro. E havia muito assalto, e sempre que um judeu precisava viajar da Judéia para a Galiléia, que era mais ou menos 200 e poucos quilômetros, o judeu nunca passava por dentro de Samaria, que era a estrada mais curta. Ele fazia uma volta, andava 50 quilômetros a mais por um deserto chamado Deserto da Pérea, só para não passar por dentro, porque eles achavam muito arriscado. Eles corriam o risco de vida para assaltos e também de sofrer a represália que era realmente feita pelos samaritanos. Jesus pegou e disse, vamos lá em Samaria agora. Jesus calculou a hora, claro que ele não tinha relógio, ele calculou a hora, como é que ele ia chegar lá, o horário que ele tinha que chegar, porque ele foi bem intencionado, ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia quem ele ia ajudar, ele sabia quem ele ia socorrer, ele sabia quem ele ia dar a mão. Aí ele chegou lá. Chegou na região de Samaria, lá por Sicar, mais ou menos em torno de meio-dia. Aí ele disse, olha, eu não vou entrar na cidade não. Ele falou assim, chamou Pedro, João, vem cá. Está na Bíblia isso. Vocês entrem na cidade
e comprem comida e tragam para a gente comer aqui nesse lugarzinho que nós estamos. Está lá na Bíblia. Dá para ver aí, Aline? Que quando ele mandou comprar comida, buscar comida, o que prova o quê? Winnie, o que prova o quê? Vou explicar para vocês. Que naquela época já tinha gente vendendo quentinha. Ele mandou comprar, ele mandou buscar, então naquela época já tinha o pessoal da quentinha, né? Porque diz a Bíblia que ele disse, vá lá, entre na cidade e comprem comida. E os discípulos saíram e foram comprar comida, e Jesus ficou lá no lugar. Como era o lugar? O lugar era um lugar que tinha um poço, cheio de árvore. Era um poço feito por Jacó, há centenas de anos atrás. Achou, Winnie? Está vendo? Foram na quentinha lá, da Dona Maria, buscar comida. Entraram e foram comprar quentinha, né? Foram comprar comida. E ele ficou lá na beira do poço. O poço estava ali. Aquele poço era o poço que servia água para toda a cidade, praticamente. Eu acho que quem era dono do poço era a Ana Jance. Será? O poço estava lá. Todo mundo ia buscar água naquele poço ali. Ia buscar água no poço. As pessoas iam buscar água no poço para necessidade doméstica. O poço foi feito por Jacó. Tinha 30 metros de fundura, até assim a fundura que o poço tinha. Não era fácil puxar água ali. Aí Jesus foi, parou debaixo de uma árvore, ficou sentado lá, porque ele estava esperando a pessoa com quem ele queria falar. Mais ou menos 12h30, um sol escaldante, apareceu uma mulher no poço. Mulher toda arrumadinha, toda jeitosa, chegou para ir buscar água. E jogou a corda, com certeza, para pegar água. E Jesus, sentado lá, já sabia que ela vinha. A razão pela qual ele estava ali era por causa dela. Sabia que ela estava com a vida destroçada. Sabia que o emocional dela estava fraco. Sabia que ela estava fragilizada. Sabia que ela tinha sofrido muitas decepções. Sabia que a vida dela era só sofrimento em termos afetivos. E Jesus queria consertar isso. O que prova que ele se preocupa com os teus desencontros, se preocupa com a tua vida mal arrumada em termos afetivos. Deus quer arrumar essas coisas para fazer com que você fique feliz. Porque as pessoas ficam felizes quando elas estão bem resolvidas nessa questão da vida e quando procuram isso. E diz a palavra de Deus, então, que ele ficou sentado lá e veio a mulher buscar água. Quando ele olhou a mulher, ele viu ela puxando água lá, toda arrumadinha. Ele olhou e disse, ei, psiu. Ela olhou, dá um pouquinho de água aí. Ela parou, olhou para ele, acendeu um monte de pisca nela. O que esse cara quer comigo? Por que eu digo isso para vocês? Porque naquela cultura, uma mulher não podia dar atenção a um homem estrangeiro ou a um homem desconhecido. E dentro daquela cultura, um homem não podia falar com uma mulher que ele não conhecia. Isso poderia ser mal interpretado. O fato do homem chegar naquela época, naquela cultura, chamar uma mulher ou conversar com uma mulher, a mulher poderia interpretar como um galanteio, poderia interpretar como um assédio. E o fato da mulher responder poderia ser interpretado numa linguajar bem moderna de hoje, que ela estava dando mole para um sujeito que estava mexendo com ela na rua, tentando chamar a atenção dela. Isso era cultural. E Jesus chega e diz, me dá um pouquinho de água aí. Ela pegou, parou, olhou e disse, vem cá. Como é que tu, sendo um judeu, está pedindo de beber para mim, que sou uma mulher samaritana? Tu não sabe que a gente não se dá, que a gente não se fala? Como é que você pede água para mim? Aí Jesus disse, olha mulher, quero te dizer uma coisa. Se tu soubesse quem é a pessoa que está falando contigo e está te dizendo, dá-me de beber, tu ia pedir para mim e eu ia te dar uma água viva que ia saltitar dentro de ti para a vida eterna. Quando Jesus falou isso, ele disse, vem cá. Será que tu é mais importante do que nosso pai Jacó, que fez esse poço aqui?
Que história dessa água? Que água é essa? Eu não vou precisar mais voltar aqui para pegar água, para levar lá para casa? Ela fez a pergunta. Vejam bem como é esse diálogo, como ele acontece. Acontece mais ou menos meio-dia, na beira de um poço, e aquela mulher foi buscar água no horário totalmente improvável. Por quê? Porque o horário das pessoas pegarem água para as necessidades domésticas era de manhã bem cedo. Pela manhã bem cedo, o pessoal saía para ir buscar água. Quando eles não iam buscar água pela manhã bem cedo, eles iam buscar água à tardinha, que o sol estava um pouco mais fraco. Nesse horário, meio-dia, o sol naquela região desértica estava pino, estava quente. Aproveita que aquela mulher chegou ali porque ela sabia de uma coisa, que ela ia chegar na beira daquele poço e ela ia estar sozinha. Por quê? Porque no outro horário sempre tinha muita gente. E ela com certeza era a mulher falada por todo mundo. Todo mundo falava mal dela. O fato dela ter casado várias vezes, o fato dela ter tido vários relacionamentos, fazia dela uma mulher que as pessoas faziam comentários. E ela se sentia constrangida de chegar no poço no horário em que todo mundo ia buscar água, porque com certeza ela deveria sofrer desprezo, deveria sofrer represália, e ela procurava ir no horário que ela achava que não tinha ninguém, exatamente para poder não sofrer as pressões dos olhares de reprovações das pessoas que viviam naquela comunidade que ela vivia. Por isso que ela foi naquele horário. Só que ela estava muito frágil. Ela estava frágil emocionalmente falando, mas muito frágil, porque ela já estava num quinto relacionamento e não estava dando certo. E de repente se acredita que quando ela viu Jesus, ela na fragilidade dela, um homem falando com ela, um homem para que ela não deveria responder nada e nem dizer nada, simplesmente ignorar as palavras de um desconhecido, ainda mais sendo judeu estrangeiro, ela simplesmente deu uma oportunidade para aquela conversa, porque de repente a carência dela fez ela imaginar que de repente ali poderia se construir uma relação que poderia dar certo para ela, já que ela estava vindo de situações onde tudo deu errado. E quando ela começou a puxar a conversa, e disse, tu é mais importante do que nosso pai Jacó, é? Já era uma conversa estranha. Quem é que tu está te achando mais importante do que quem fez o poço? E já começou a jogar com Jesus, assim quase que dando uma demonstração que aceitava aquele assédio que ela podia estar interpretando, ou aceitava aquela aproximação dentro da situação de carência que ela estava. E quando Jesus percebeu que de repente a cabeça dela estava indo para o outro lado e que ela estava olhando aquilo ali como a possibilidade de um novo relacionamento, Jesus parou a conversa e para poder simplesmente mostrar para ela que não era aquilo que ela estava imaginando, ele parou a conversa e disse, pois é, eu vou conversar contigo, mas primeiro eu quero que você faça o seguinte, vai lá na tua casa, chama teu marido e volta para conversar comigo. Diga glória a Deus. Como que dizendo, eu não estou interessado em você, e o fato de ter chamado a sua atenção e de ter pedido água para você, você deve estar interpretando como alguém interessado num novo relacionamento com você, e não é isso. Vai chamar seu marido. Aí ela parou e, poxa, ela disse, mas eu não tenho marido. Ela falou para ele. Estou livre, zona, solta aí, à disposição. Eu não tenho marido, ele falou para Jesus. Jesus disse, uma coisa você falou de verdade, sabe o que é? Que você não tem marido, disse Jesus. Sabe por quê? Porque 4 maridos você já teve. E esse com quem você está agora não é o teu marido. Você está no tico-tico, no fubá com ele. Está mal resolvida com ele. Vocês estão ficando. Era a palavra que seria para hoje. Você está ficando com esse caboclo aí. Jesus falou, eu sei. Você casou com 4, os 4 deu errado, você agora na insegurança, está só ficando com esse aí, né? Ela pegou, tomou o maior susto. A Bíblia diz que ela parou e disse, eita! Aí ela descobriu com quem ela estava conversando. Eu vejo que o Senhor é profeta. Eu não estou diante de um homem comum. Eu estou diante de um profeta. Sabe o que ela fez? Aguarde aí. Ela não foi chamar marido, que ela já teve 4, os 4 deu errado.
Ela estava com o ficante ela não ia trazer. Aí o que ela fez? Ela foi, pegou um monte de companheira amiga dela, que eu acho que eram as mesmas mulheres abandonadas, mal amadas, com problemas, sofridas, sequeladas. Ela trouxe esse monte de mulher, dizendo para ela, vamos ali, rápido, tem um homem ali na beira do poço, eu acho que ele é um profeta. Aí foi aquele monte de mulher para lá, não diz que foi um monte de mulher. E Jesus começou a pregar para essas mulheres. E qual foi a pregação de Jesus? Olha, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero que vocês se encham da água da vida, disse Jesus. Que, em outras palavras, se encher do Espírito Santo. Vocês se enchem, procurem se encher. Porque se vocês tomarem da água que eu tenho para dar para vocês, nunca mais vocês vão ter sede ou a falta de algo, mas vocês vão ficar resolvidos e saciados. Quando você para pensar nessas palavras de Jesus, ele não estava falando literalmente dessa sede de beber água, porque a água estava ali, dessa vontade de matar a sede da água, não era. Ele falava da sede, da carência, da necessidade. Tem gente que tem sede de ser feliz, tem gente que tem sede de se arrumar, e às vezes isso gera uma série de problemas, gera ansiedade para tentar resolver determinadas questões. E não tem coisa pior do que a ansiedade, a incerteza do futuro, coisa que você não sabe como vai se resolver, como vai se definir, como vai se realmente dar uma saída. Isso tudo dá uma ansiedade, dá uma insegurança, e a pessoa fica naquela sede de ser feliz, de se arrumar, de se ajeitar. E Jesus disse, eu tenho uma água para dar para vocês, e se vocês beberem dessa água, vocês vão ver que nunca mais vocês vão ter sede, vão parar com essa necessidade, com essa ansiedade de resolver essa questão a qualquer custo. E ele foi e fez a proposta para aquelas pessoas se encherem da água que ele tinha para dar. Aí você para e diz, mas o que é que Jesus queria dizer? É alguma coisa que serve para nós hoje. Às vezes nós estamos assim, tão ansiosos para poder definir determinadas situações, tão ansiosos para poder ser feliz, e às vezes a incerteza de que é possível encontrar alguma coisa que na verdade venha preencher esse vazio, essa sede, essa lacuna que está em nós, começa a fazer você simplesmente a entrar errado em situações, começa a fazer com que você venha dar tiro no escuro, e Deus não quer que você viva uma situação nessa indefinição de tentar atirar no escuro, ou de entrar errado nas coisas, unicamente porque a sua ansiedade é grande para poder resolver aquilo que você quer resolver, mas Ele está aqui dando uma proposta, que é uma das propostas mais maravilhosas para nós resolvermos as questões mal resolvidas da vida da gente, se encher da água de Deus. Mas quando é que você consegue se encher de Deus? Você só consegue se encher de Deus quando você se esvazia de você. Diga glória a Deus. Você começa a se esvaziar dessa sua inquietação, se esvaziar dessa ansiedade, se esvaziar dessa loucura de ter que resolver essa questão relacionada das pendências emocionais da sua vida a qualquer custo. Você vai se esvaziando desse tipo de preocupação, e na medida então que você se esvazia de todas essas situações que te geram preocupações, que te geram ansiedades, sobre espaço para que Deus possa encher você dele, do seu espírito. E quando Deus enche você do seu espírito, pelo fato de você se esvaziar de você e sobrar espaço para que ele possa se encher você da presença do Espírito, Deus consegue entrar na tua vida para resolver todas as coisas. Resolver tudo. Até isso, porque para Deus isso é importante, essas questões. Porque se não fosse importante, Jesus não ia lá para tentar ajudar a mulher, gente. Tem hora que a gente tem que dizer, Jesus, eu não quero morrer solteiro, não quero morrer solteira, Deus. Não está errado isso não, gente. Às vezes a gente é muito reservado com respeito à nossa vida pessoal, à nossa vida afetiva, relacionado com coisas que são importantes para nós. De repente você diz assim, Jesus, eu não quero viver esse sofrimento que eu estou vivendo com meu marido.
Eu não quero viver esse sofrimento que eu estou vivendo com a minha esposa. Eu quero viver bem, eu quero ter paz, quero me sentir realizado, porque às vezes você está tendo alguém, mas é o mesmo que não ter. De repente, alguém que está do teu lado não está preenchendo as suas expectativas emocionais e você não está feliz. E a proposta de Deus aqui é fazer com que você se encontre alguém e seja feliz. Essa é a vontade de Deus e pelo que a gente entende aqui, Deus quer arrumar até essas coisas na vida da gente. Diga glória a Deus. Ele quer arrumar até isso, gente. Um dia desse eu fiz uma oração lá na igreja do Monte Castelo, uma irmã de quase 80 anos veio na frente para a oração. Está errado? Não, está certo. Ela veio pedir para Deus. Ela estava com 80. Ela disse, pastor Paulo, um companheirinho até com 85, até que dá. Vocês estão entendendo? São coisas que preenchem a necessidade da alma também, do ser humano. Do ser humano. E baseado pelo que a gente entende na Bíblia, Deus quer arrumar até essas coisas da vida da gente. Tem gente que não está feliz, que quer casar, mas as tentativas todas foram traumáticas. Essa mulher, ela casou 4 vezes. Ela só não bateu o recorde do Fábio Júnior, né, que dizem que foi mais ou menos umas 9 vezes. 7, é? A Gretchen. Tá doido. Ela casou 4. As 4 deu errado e Jesus sabia de tudo. Não foi lá para condenar ela e dizer, rapaz, é tu que é complicado, não sei. Jesus falou, não, vamos arrumar a vida. Eu vim aqui para arrumar a sua vida. Em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês, Jesus quer arrumar a tua vida emocional. O que está mal resolvido, o que faz parte do seu sonho, você pode pedir para Deus, que Deus tem como resolver, gente. Tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo é tudo. Até um marido você pode pedir para Deus, até uma esposa você pode pedir para Deus, e Deus vai viabilizar isso, porque isso está dentro de um contexto, de um pedido, de um desejo que Deus quer realizar. Então, nesta noite, o que eu queria pregar para vocês era isso. Jesus era tão atencioso, tão preocupado com as mulheres, que ele sabia do caso da mulher, ele foi lá para cuidar dela. Sabia que ela estava fragilizada, que ela estava abatida, que ela estava sofrendo. E Jesus foi lá e disse, eu vou lá para abençoar a vida dela e para orientá-la, para que ela não se desoriente ao ponto de se autodestruir, porque a vida mal resolvida nesse sentido, tem pessoas que se autodestroem por conta disso. E quando não, banalizam coisas com respeito ao relacionamento e perdem suas vidas. Então, nesta tarde, eu digo para você, Jesus quer o melhor para você. Ele tem como arrumar a sua vida. Tem como arrumar a sua vida. Até se você arranjou alguma coisa que não está sendo muito bom para você, ele pode arrumar essa coisa que você arranjou. Pode mudar, pode transformar, porque Deus tem todos os meios para poder operar milagre e para poder consertar as coisas que precisam, então, serem consertadas. Amém? Que Deus abençoe você e ajude a todos nós no nome de Jesus. Amém?